e se manifestar ao povo. Mas ele escolheu a palavra, porque a palavra, irmãos, ela nos envolve. A palavra, ela nos impacta. A palavra, ela tem poder, aleluia, para mudar a nossa vida. Há momentos em que nós levantamos, aleluia, do nosso repouso, da nossa cama, no período do dia, para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa, que nós não temos vontade nem sequer de sair de casa. Mas quando nós abrimos um texto, aquele texto, irmão, ele entra como uma faca de dois gumes, que penetra até na divisa da alma e do espírito, e essa palavra nos dá vigor, nos dá força, nos dá ânimo, e o nosso dia muda. Então a palavra, ela tem poder de invadir a nossa alma e de mudar a nossa história. Aleluia, aleluia. Tome seu assento, irmão, eu estou sentindo algo extraordinário. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa boa. Sentir a presença de Deus é algo extraordinário. Eu quero fazer um pedido aos irmãos nesta noite. Eu gostaria que os irmãos que estão mais aí ao fundo, venham mais perto, fique mais perto aqui do pastor. Aleluia. Vamos se ajuntar, vamos estar perto, vamos estar próximos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quem aqui não esteve na última terça, levanta a mão. Só quem não veio. Glória a Deus. Eu coloquei no grupo, no dia de hoje, alguns slides em PDF, para que os irmãos pudessem ter acesso naquilo que foi ministrado na última terça-feira, que foi a aula inaugural da conferência, a qual nós estamos estudando. Eu vou dar um breve resumo daquilo que foi passado, para que os irmãos que não tiveram possam também nos acompanhar. E como é ensino, irmão, você tem a liberdade de levantar a sua mão em qualquer momento, porque pastor, olha, eu não entendi isso direito, o senhor pode ser mais claro, pastor, o senhor pode trazer algumas referências bíblicas acerca daquilo que o senhor está ensinando. Então, um culto como esse, eu não chamo de culto, eu chamo de um bate-papo. Aqui você tem a liberdade de me interpelar em qualquer momento e perguntar. Diferente quando a gente está pregando uma palavra, quando nós estamos sendo instrumento de Deus, quando nós estamos tendo uma revelação, esse momento não pode ser interpelado. É o momento em que Deus está tratando com a igreja, usando os seus profetas e falando através das suas profecias. Mas num ensino como esse, você pode a qualquer momento levantar a mão e fazer as perguntas que tiver. Tá bom? Outro sim. Nós fizemos uma caixinha, a pastora Carol fez uma caixinha com muito carinho, que é aquela caixinha das perguntas polêmicas. Vocês se lembram? Talvez os irmãos não tenham nenhuma pergunta polêmica hoje, mas na próxima terça-feira traga, põe na caixinha, ninguém vai saber quem é, porque aqui nós vamos receber várias perguntas e à medida do possível a gente vai respondendo, amém? Felizmente ou infelizmente, quando se trata de nível de palavra de Deus, existe muitos tabus, não é? Você vai num ambiente, aquele ambiente diz assim para você, você pode fazer isso. Aí você vai num outro ambiente, o outro ambiente diz assim, não, você não pode. Perceba, a Bíblia é a mesma, mas há aqueles que concordam e aqueles que discordam. Eu sempre vou usar esse termo, irmãos. O que eu acho ou o que eu penso não importa. O que você acha ou pensa acerca das Escrituras também não importa. O que importa é o que a palavra propriamente diz. Ponto. E outro sim, falei na aula passada, quero repetir hoje. Qualquer profecia que é entregada, seja de maneira ampla, macro, ou seja, para a igreja, ou individualmente, tem que passar pelo crivo da Bíblia. A profecia pode ser a mais linda que existir. Se não estiver em conformidade com a Bíblia, não vem de Deus. Amém? Não existe revelação nova. Isso tem uma revelação nova para te dar essa noite. Por quê? Porque toda revelação que nós precisamos já foi entregue. Amém? Não existe revelação nova. O que Deus pode derramar sobre a tua vida é uma unção nova, uma unção diferente. Agora, revelação, amém? Então eu peço a ajuda da nossa irmã Mirelle, que está lá no áudio,
Os irmãos, evidentemente, não vão conseguir ver a Mirelle, né? Todo mundo imagina por quê. Glória a Deus. Está aí, filha. Amém. Glória a Deus. Por favor, nós fizemos uma leitura na aula passada acerca de João capítulo 4, do verso 3 em diante. E por que nós fizemos essa leitura? Nós estamos estudando debaixo do tema onde diz a prostituta que pregava o Evangelho. E no término da frase nós temos um ponto de afirmação e um ponto de interrogação. O que significa isso? Significa dizer que, será que de fato a mulher samaritana do Evangelho de João capítulo 4, ela era uma prostituta ou não? Ou ela não era uma prostituta, era uma pessoa comum que teve um encontro extraordinário com Cristo no poço na fonte de Jacó, e depois ela entrou para Samaria para pregar a palavra. Então era a respeito disso, é concernente a isso que nós estamos estudando. E quando nós falamos de estudos bíblicos, é importante nós fazermos uma exegese. Pastor Reis, o que é uma exegese? Exegese é estudar não só aquele texto que está sendo lido, mas nós precisamos estudar o contexto dele, ou seja, o que está dizendo em volta daquele texto. Quando nós fazemos uma exegese, nós precisamos também entender que é importante nós se atentarmos a quem aquele escritor está escrevendo, a se atentar à geografia que está acontecendo aquela situação, aquela história, para que a gente possa ter um real entendimento daquilo que está sendo dito. Eu ensinei algo aos irmãos na aula passada, quero tornar a repetir hoje. Nós precisamos aprender a fazer perguntas para o próprio texto. Por quê? E quando eu faço uma pergunta para o próprio texto ele me responde, ou o próprio texto me traz clareza. Então, sempre importante. Fez a leitura, pergunta. Por quê? E aí o próprio Espírito Santo, aquele que inspirou os autores, os escritores, vai então nos desvendar, vai abrir os nossos olhos. Então nós falamos um pouquinho acerca desse encontro. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai até a cidade de Samaria, ele vai sair da Judéia em direção a Jerusalém, ele passa por Samaria. O texto diz que era necessário. Nós abordamos também acerca dessa necessidade de Cristo passar por Samaria, uma vez que, embora fosse o caminho mais curto, não era o caminho mais apropriado pela rixa que os samaritanos tinham com os judeus. Mas ainda assim Jesus, ele vai por esse caminho porque ele tem um propósito, porque ele tem um objetivo. Quando há este encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo, a mulher samaritana ela vai interpelar Jesus, vai ter sentido: como pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo que é uma samaritana? Então nós abordamos um pouco a respeito de como ela identificou isso. Esse encontro foi no poço na fonte de Jacó. Nós também na aula passada trouxemos algumas referências acerca do poço de Jacó, porque o que muito se pensa ou se imagina, irmão Augusto, é que quando a gente fala assim, poxa, a história aconteceu no poço de Jacó, as pessoas só imaginam, pô, Jacó perfurou o poço. E onde está o texto que diz que Jacó perfurou? Não existe. O que existe é que Jacó vai comprar o terreno onde aquele poço estava localizado, por isso o poço é conhecido como poço ou fonte de Jacó. Então, basicamente, eu dei uma pincelada bem rápida acerca do que aconteceu na terça-feira passada, claro, de uma maneira muito superficial, mas para os irmãos entenderem como é que a gente vai caminhar. E é óbvio que, à medida que for surgindo as dúvidas, principalmente daqueles que não vieram, fique à vontade para nos perguntar. Amém, irmãos? Vamos lá, o último slide apresentado é justamente esse que a gente está fazendo uma exegese do texto de João capítulo 4. Então diz assim, deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Quem não vê, muitos textos a gente não põe aqui o texto bíblico no telão, porque nós queremos incentivar os irmãos a procurarem, a folharem na Bíblia, tá bom? Amém? Deixa eu só fazer
um parênteses aqui, irmão. Vocês sabem que tem muitos pregadores. Não estou falando de crente comum, estou falando de pregador, não é? Tem muitos pregadores que pregam nos altares, mas quando você pega um texto que é distinto, ele não sabe nem aonde está. Isso é um erro grave. Se a gente quer pregar o Evangelho, se a gente quer ensinar, se a gente quer adotar esse ministério, é importante a gente também se aprofundar, certo? Então, os irmãos vão dar muita Bíblia hoje, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu também, ao longo do período, eu vou dizer aos irmãos quais são as Bíblias mais apropriadas, tá? Tem muita Bíblia aí no mercado que é bonita, mas que tem muita heresia nos seus ensinamentos. Vou dar um conselho aos irmãos, se me permitem, tá bom? Tem esse livro aqui. Me perguntaram uma vez, pastor, o que eu preciso comprar para estudar a Bíblia? Eu disse, você precisa de uma boa Bíblia de estudos, você precisa de um bom dicionário bíblico, e se puder, vocês precisam de um manual bíblico. Quem entender a Bíblia, compre o manual. Esse é um dos melhores do mercado. Eu tenho alguns, mas esse é aquele manual de cabeceira, sabe? Manual bíblico CBB. Pastor, isso aí é caro? Não. Em alguns lugares vai comprar por 80, 90, 100 reais no máximo. E é um material fantástico. Tudo aquilo que nós estamos vendo aqui foi extraído boa parte deste manual bíblico. Tá bom? É importante que os irmãos saibam. Bom, vamos lá. Então, para entendermos o Novo Testamento, para nós entendermos aquilo que está acontecendo no Evangelho de João, capítulo 4, é importante nós voltarmos um pouco na história. Por diversos textos do Novo Testamento, irmão, eles relatam acerca do que aconteceu no Velho Testamento. E por isso nós vamos viajar um pouquinho no Velho Testamento. Tem coisas que nós vamos ser mais empáticos, outras a gente só vai dar uma pincelada e passar por cima. Por quê? Porque o objetivo do estudo que nós estamos tendo é trazer à luz dos irmãos o que está acontecendo ali no poço. Não é uma conversa incomum, nós vamos aprender, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Existem outros ensinamentos que a gente aprofunda um pouco mais. A gente tem um ensinamento que é panorama do Velho Testamento, que a gente vai começar em Gênesis, terminar em Malaquias e entrar em todas as principais histórias e o objetivo pelo qual o Velho Testamento foi transcorrido. Então, os irmãos, tenham um pouquinho de paciência conosco, que vai ter assunto que a gente vai ser superficial. E outros assuntos a gente vai ser um pouco mais detalhista, tá certo? Bom, para entender por que os samaritanos não têm um bom relacionamento com os judeus, nós precisamos voltar aqui no Velho Testamento e falar um pouquinho acerca das 12 tribos de Israel, tá bom? As 12 tribos de Israel, eu coloquei aqui, irmãos, para que a gente possa, para que os irmãos possam conhecê-las, tá? E aí a gente não vai entrar nos detalhes de cada tribo, porque não é o objetivo. É só para que os irmãos tenham entendimento. Então nós temos 12 tribos. São elas Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Da onde surgiu as 12 tribos de Israel? É de conhecimento de todos ou de quase todos que as 12 tribos de Israel é os 12 filhos, não é, de Jacó, que mais tarde se transformariam nas 12 tribos de Israel. Perceba que Deus vai fazer uma promessa para Abraão, que a sua descendência, não é uma descendência eleita, é uma descendência escolhida, é uma descendência que lá na frente se transformaria o povo a qual Deus escolheu para ele. Uma vez, irmãos, alguém me perguntou assim, pastor Reis, por que Deus escolheu a nação de Israel? Nós precisamos entender, irmãos, que nem tudo nós vamos compreender. Nós precisamos entender que quando a gente está falando de Deus, nós vamos entender uma coisa importantíssima. Deus é o Criador e nós somos os seres criados. É impossível o ser criado ter compreensão total acerca daquele que o criou, que é Deus. O que você conhece sobre Deus é o que Ele permitiu você conhecer. Mas a própria palavra diz que nós passaremos uma eternidade no céu, ok? Para quê, pastor? Para conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Então entenda isso.
O que você conhece acerca de Deus é o que Ele deixou você conhecer. Amém? Então vamos seguir. As 12 tribos então vão sair da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis capítulo 29, 35 e em diante vai falar acerca das tribos. Nós não vamos ver. É só para os irmãos terem conhecimento, eu vou mandar isso depois. Jacó, no final da sua vida, estando já no Egito, adotou como seus filhos, os filhos de José, Efraim e Manassés. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura, capítulo 48 e o verso de número 5. Enquanto os irmãos abrem o livro de Gênesis, é um livro muito difícil de se achar, não é? É o primeiro livro da Bíblia, sim ou não? Gênesis foi o primeiro livro escrito, sim ou não? Já vi que o negócio aqui já dividiu, né, irmão? Vamos lá. Quem acha que o primeiro livro escrito foi Gênesis? Levanta a mão. Então, quem pode me falar qual foi o primeiro livro a ser escrito? Deixa eu só pegar a minha aqui. Então, levantou o dedo. Foi o livro de Jó. Irmãos, a história de Jó, ela vai acontecer na Mesopotâmia. E de fato, segundo os historiadores, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, tá bom? Muitos teólogos vão defender isso, tá certo? Parabéns, enfim. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 48, verso 5. Quem está com o diafragma bom aí pode ler para nós, em alta voz. Um por vez, tá, irmão? Para não criar contenda, né? Às vezes o irmão quer ler, o outro quer ler, aquela briga, né? Não pode brigar não, irmão. Pode ficar à vontade. Quem quiser ler. 48, 5. Gênesis 48, 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Amém. Irmãos, era muito comum na antiguidade os avós terem os nossos netos como filho, ou se intitularem como filho. O que está acontecendo aqui para os irmãos entenderem o seguinte: a história você já conhece. Capítulo de Gênesis 37, verso 19, vai contar a história de um sonhador chamado José. José vai ter alguns sonhos, vai dividir com a sua família, e a partir desse momento ele passa a ser perseguido. Uma das perseguições foi pegar José e jogar ele no poço. Após o poço ele é vendido, vai para a casa de Potifar. A mulher de Potifar acusa injustamente José. José agora é lançado na prisão. Da prisão ele vai ao palácio, interpreta sonhos, não é? E através da interpretação dos sonhos, Faraó da época entende que José tem que assumir o governo. Quando ele assume o governo, a Bíblia diz que vai ter fome em Israel. Seus familiares, que achavam que José estava morto, sobe até o Egito. E a partir daquele momento, então, ele vai residir naquela localidade. Quando a família de José retorna e Jacó retorna junto, aí o que vai acontecer aqui? Jacó vai chamar José e vai então escolher os 2 filhos de José como sendo seus. Eu fiz questão, você voltou, filho, pode ir para frente, por favor. Isso. Mais um. Vamos lá. Com isso aqui, volta. Nós estamos aprendendo, viu? Volta aí, segura aí. Então, nós vamos ver Jacó adotando agora os filhos de José como seus. Com isso, a tribo de José deixou de ser uma tribo e se dividiu em 2. Só que nós vamos ver que José vai morrer no Egito. Eles vão pegar os ossos de José, como eu falei na terça passada, vai ser levado até o espaço demográfico, geográfico, onde está caracterizado o poço, e com isso, temporariamente, não são agora 12, mas são 13 e 12. Por que 13? Os 12 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José. Bom,
Isso durou quanto tempo, pastor Hélio? Isso durou aproximadamente 400 anos, até que o povo saísse da terra do Egito e fosse para a terra que Deus havia prometido, que é Canaã. Nesse percurso, irmão, e aqui eu acho um ponto bem interessante, no percurso da saída da nação de Israel, da família de José, para a terra que manava leite e mel, a Bíblia diz que Moisés está conduzindo o povo no deserto. E aí Deus vai chamar Moisés. Para que ele vai chamar Moisés? Porque Deus queria entregar para Moisés os mandamentos, as leis. Porque imagine só, o povo passou aproximadamente 400 anos dentro do Egito. Então assim, eles nasceram, cresceram e vivenciaram tudo que o Egito tinha para ensinar. Quando Deus resgata este povo não tem preceitos cristãos. Esse povo, eles têm uma filosofia egípcia, que isso precisava ser limpado. Por quê? Porque quando Deus chama alguém, irmão, Deus sempre vai tratar, cuidar, limpar, para que esse povo então possa ser chamado povo de Deus. Quem já viu aquela história assim, ó? Tenha como está. Isso é real. Você pode chegar da maneira como você está. Agora, você jamais deve permanecer da maneira como chegou. Deus está agora falando com Moisés, assim, Moisés, escreve aí. Então vai falar acerca dos mandamentos de Deus. Só que a Bíblia diz que Moisés, não é que ele demorou a voltar. A Bíblia diz que o povo não teve paciência em esperar Moisés descer. Com isso, a história diz que eles vão exigir que Arão faça os bezerros de ouro, para que eles pudessem adorar. Deus vai avisar Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés vai dizer assim, olha, quem são verdadeiramente o povo de Deus? Quem não se dobrou à estátua feita? E aí a tribo de Levi vai se manifestar. Então Deus dá uma ordem, olha, mata todo mundo que é idólatra. Dissemina a vida daqueles que não querem ser transformados. E por isso que a tribo de Levi foi vocacionada a cuidar das coisas que são de Deus. Quando ela é vocacionada a cuidar das coisas que são de Deus, a história vai dizer que eles não recebem terra na divisão. Eles não recebem nada material. Eu acho isso muito lindo, irmão. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que muitas igrejas por aí, não são poucas, tá? Muitas igrejas por aí, e muitos irmãos que são cantores, usam uma referência errada acerca de ser Levi. Olha, quem vai cantar hoje é um levita fulano de tal. Isso é um erro. Por quê, pastor? Porque primeiro que levita não está atrelado a louvar ou a louvor. Levita são os descendentes da tribo de Levi, que tem como prioridade cuidar das coisas do Senhor. Você sabe qual era a principal função de um levita no templo? Lavar banheiro, varrer a casa do Senhor, cuidar do templo. Os levitas tinham como obrigação cuidar da igreja, servir os irmãos. O louvor foi entrar muito tempo depois. Então, quando você vê alguém falar, qual é o ministério do irmão? Eu sou levita. Você fala para ele, obrigado, eu também sou levita. A diferença é que você canta e eu prego. Mas ambos estamos trabalhando em prol da obra do Senhor. Tá bom? Então, levita não é cantor. Não é, em absoluto. Não é cantor. Ou cantor, tá bom? Eu até sempre fazer uma brincadeira, dizendo, quem quer ser levita? Os irmãos, glória a Deus! Aquele irmão pega o balde, o pano, vai lá, limpa o banheiro, limpa as cadeiras, não é? Porque hoje, irmão, infelizmente, é uma grande verdade, e aqui nós estamos num ambiente que a gente pode falar, porque a gente não pode ser enganado. As pessoas, elas querem ser levitas porque o título é forte, o título chama a atenção, mas trabalhar propriamente dito na igreja, ninguém quer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Você sabe que aquele irmão que limpa o banheiro, ele é tão importante quanto, ou até mais, do que aquele que prega o ensino. Por quê?
Imagine eu aqui, nesse momento, ensinando os irmãos, e o banheiro é limpo há várias vezes. Quem aguenta ficar na igreja? Então, todos os trabalhos que é realizados na igreja é de suma importância. Não importa onde Deus te colocou, se é no altar, se é na porta, se é no banheiro, se é na escolinha, o fato é que faça com excelência aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Dentro do estudo, irmão, às vezes Deus vai dar nem tudo está no Espírito, tá? A Bíblia diz que a Arca da Aliança, o rei Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de Abimeleque. Posso errar o nome, tá, irmão? E a Bíblia diz que Uzá vai tocar na arca, vocês conhecem a história, e ele cai e morre. Essa arca agora, ela vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ela faz toda a diferença. O que poucas pessoas sabem, irmão, que Obed-Edom era porteiro no templo. Você pode perceber, irmão, você conhece o nome do pastor. Você conhece o nome do pregador. Mas alguém já viu, irmão, o nome do porteiro no cartaz da igreja? Quem já viu o nome do porteiro no cartaz da igreja? Eu estou na igreja há 8 meses. Eu não sei o nome de todas as irmãs que ficam na acolhida. Eu não sei. Mas eu já sei praticamente o nome de todos os irmãos que estão no altar. Agora olha como é que Deus trabalha. A Bíblia diz que Davi agora tem que deixar a arca em algum lugar. Ele vai deixar a arca na casa do porteiro. Por quê? Porque, irmão, Deus conhece cada um de nós. Aleluia. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história. A gente não precisa se auto-intitular. Deus não podia deixar a arca na casa do sacerdote? Podia. Mas por que Deus deixou na casa de Obed-Edom? Porque Obed-Edom tinha algo que as outras pessoas não tinham. Me pergunte o que é? Adorador. Ele sabia adorar a Deus. É por isso que a Arca da Aliança vai passar 20 anos na casa de uma família e nada acontece. Mas na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses. Em 3 meses foi o suficiente para as notícias começarem a correr daquilo que Deus havia feito na casa dele. Deixa eu já profetizar, irmãos. Escute isso que eu vou te falar. Em 3 meses, Deus fará muita gente saber o que está acontecendo na tua vida espiritual, ministerial, familiar, conjugal. Por quê, pastor? Porque Deus está te ensinando a adorar. Aleluia. Os historiadores dizem, irmão, que Obed-Edom tinha a opção de colocar a arca onde ele queria. Mas ele decidiu colocar a arca onde? Dentro de casa. Por quê? Porque aonde ele ia, de um lado para o outro, ele era obrigado a esbarrar com a arca da aliança. E vocês sabem que a arca da aliança representa quem? O próprio Deus. Aonde Obed-Edom ia, ele tinha que passar pela presença de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que ninguém entende, irmão, que mesmo com tanta luta, dificuldade que a gente enfrenta ao longo dos dias, nós estamos sempre com um sorriso estampado no rosto. Quem olha para nós acha que a gente não tem problema, acha que a gente está tudo certo. Mas por que isso? Porque a presença de Deus, irmão, ela é poderosa. Olha o que a Bíblia diz: na presença de Deus até a tristeza salta de... Aleluia. Aleluia. Ninguém entende isso. Então, assim, o que está acontecendo na tua vida? Problema, dificuldade, limitações, dívida, angústia, mas ainda assim o brilho do Espírito que está em nós faz com que a gente tenha característica que o mundo não tem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Bom, então os levitas tinham como responsabilidade cuidar das coisas de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, antes de entrar em Canaã, Deus ordenou que a tribo de Levi fosse separada para auxiliar os sacerdotes, Arão e seus filhos, no ministério do tabernáculo. Deixa eu só trazer uma referência. A nação de Israel agora, com
com as 12 tribos, elas vão entrar na terra que manda leite e mel. Não é Moisés quem vai fazer a divisão das terras. Nós vamos entender que quem vai fazer a divisão da terra é Josué, é aquele que assumiu o lugar de Moisés. E olha que a situação de Josué não era fácil. Vou tentar tipificar isso aqui. Por que a situação de Josué não era fácil? Olha só, Deus agora vai chamar Moisés e vai dizer assim: Moisés, levanta Josué, porque assim como eu fui com você, Moisés, eu também serei com ele. Aleluia. Ele, a partir de agora, assumirá o teu lugar e fará com que a nação entre na terra que manda leite e mel, para cumprir a minha promessa. Deus está falando com Moisés. Quando Josué ele recebe isso, irmão, a história vai dizer que agora Moisés está morto e ele vai ser o sucessor de Moisés. Só que aqui temos um problema muito grande. Por quê? Porque Josué, irmãos, vivia no meio do povo. E estando no meio do povo, Josué sabia exatamente quem era quem. Josué sabia que o povo era murmurador. Josué sabia o que ele ia enfrentar. Então assim, ele agora começa a chorar a morte do seu líder. E agora ele começa a entrar em desespero pelo que estava sendo entregue nas suas mãos. Josué está desesperado, porque ele sabe a responsabilidade que está agora sobre os seus ombros. E por que ele está desesperado? Porque ele conhece o povo e ele sabe que ele não tinha o que Moisés tinha, e por isso ele ia ser comparado. Irmãos, é muito natural as pessoas te compararem com quem te sucedeu anteriormente. Então Josué agora vai entrar na sua tenda desesperado e Deus vai visitá-lo. Perceba, quando Deus vai visitar Josué, a primeira coisa que ele fala é assim: ei, tenha bom, eu não estou contigo, se esforça. Deus está dizendo assim para ele: meu filho, tudo que vai acontecer na tua vida eu já sei. Fui eu que te escolhi, que estou te capacitando para tal. O que você precisa fazer? Tem de bom ânimo. O que é isso? Levanta e faz aquilo que eu estou te ordenando. Por quê? Porque o responsável não é Josué, é o próprio Deus. Então levanta, faça aquilo que Deus entregou na tua mão, independente quem era o teu sucessor. Foi Deus que te escolheu. Olha o que Deus está dizendo: Deus foi quem te escolheu. E é Deus quem vai te capacitar. Glória a Deus. Eu acho lindo isso, sabe por quê, irmão? Porque todas as vezes que Deus vai levantar alguém para uma obra extraordinária, perceba a autocomiseração. Jeremias, você vai ser pregado na minha palavra. Não posso. Por quê? Porque eu sou uma criança. Moisés, você vai descer do Egito e vai libertar o meu povo. Não posso. Por quê? Porque eu sou carne. Sou pesado em palavras. Perceba que todas as vezes que Deus escolheu alguém para fazer a diferença ou para executar algo extraordinário, esse alguém usou de autocomiseração. Pastor, o que é autocomiseração? Eu não posso, eu não consigo, eu estou fraco, eu tenho limitações, eu tenho debilidade. Quem falou para você que Deus está preocupado com as suas debilidades? Quem falou para você que Deus precisa da tua capacidade para operar o que Ele tem? Aleluia. O que Deus precisa de nós é da nossa disposição. Está disposto? Aleluia, Jesus. Está disposto? Essa é a pergunta. Está disposto a fazer aquilo que Deus está te entregando? A responsabilidade é do Senhor. Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, fique tranquilo, porque eu serei responsável por tudo aquilo que sair da sua boca. O que me chama a atenção é que Deus, além de falar para Jeremias aquilo que Deus tinha na vida de Jeremias, Deus vai dizer assim: Jeremias, vai te dizer uma outra coisa. Você vai sofrer um pouquinho, você vai ser perseguido, as nações vão querer te destruir, familiares, pessoas próximas vão querer te matar por conta do teu chamado, mas fique tranquilo, porque eu farei você. Deus falou para Jeremias: eu vou cuidar de você, eu vou fazer você vitorioso em todas as situações.
Por isso é preciso me afirmar, irmão. Não se preocupe. Deus é responsável por tudo aquilo que está entregando a tua mão. Aleluia. Aleluia. E deixa eu dizer mais. Escute isso, irmão. A Bíblia diz que Deus se responsabiliza por nós. Eu não preciso do aval de pessoas. Eu não preciso de palavras afagadas de pessoas. Não. A opinião dos outros pouco me interessa. A opinião das pessoas pouco me importa. O que me importa de fato é aquilo que Deus tem na minha vida. E isso eu tenho certeza e convicção. Glória a Deus. Todas as vezes em que eu vou pregar, em que eu vou ministrar estudo, eu digo: Senhor, me ajuda nessa obra, porque eu não tenho condições. Eu não estou preocupado com o que estão falando, porque, não vamos ser sinceros, falar todo mundo vai falar. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar do mesmo jeito. Então, já que vão falar, irmão, vamos se entregar. Já que vão falar, irmão, vamos fazer a vontade de Deus. Já que vão falar, irmão, vamos dar lugar para o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Deus está vocacionando pessoas para uma grande obra. Aleluia. Deus está vocacionando. Levanta, Josué. Vai fazer o que Deus te ordenou. Não se preocupe se a nação é rebelde. Vai fazer o que Deus te vocacionou. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, os levitas foram responsáveis pelos tabernáculos, foram consagrados a Deus para esse serviço. Eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 3, verso 11 ao 13. Números, capítulo 3, do 11 ao 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Quem achou pode ler, por favor. Números 3, do 11 ao 13. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que há de amar, entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Nós estamos lendo um texto que fala de escolha, ou seja, Deus escolhendo uma tribo inteira para prestar serviço ao Senhor. Essa escolha foi do próprio Deus. E por que Deus escolheu a tribo de Levi? Porque eles se posicionaram. Irmãos, desculpe, mas eu sempre sou muito claro, ou procuro ser muito franco naquilo que o Senhor Deus põe no meu coração. Deus não escolhe ninguém que não se posiciona. Deus não escolhe ninguém que não se posiciona. Para Deus nos escolher, nós precisamos se posicionar. Nós precisamos dizer a Deus e a nós mesmos o que de fato nós queremos, aquilo que nós almejamos. Se posicione. Aprenda a se posicionar dentre aquilo que Deus te chamou. Perceba que vários textos vai dizer assim: homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Perceba, Deus está dando uma condição. Eu quero falar contigo, então se fala contigo. É assim. Nós vamos entender, Deus ele é soberano. E ele tem uns meios de trabalhar. Irmãos, Deus jamais vai se moldar ao seu querer. É você que precisa se moldar a Deus. Amém? Vamos seguir. Pode mudar, por favor. Então, a partir disso, aquilo que ele deixou de ser uma tribo de Israel e passou a ser pelo Senhor. Eu coloquei 2 mapas, são idênticos, tá bom? Eu achei bonitinho. Primeiro eu achei um, depois eu achei o outro, eu vou pôr logo os nomes. Aqui então estão a divisão das tribos de Israel. Só pegando como exemplo, vocês estão vendo ali a tribo de Benjamim embaixo da tribo de Efraim?
Percebe que ela é menor do que a tribo de Manassés? Deus é justo, sim ou não? Sim. Então nós vamos imaginar que quando Josué entra na terra de Manavarete e Mel e começa a dividir as terras vão ser divididas de forma justa. Talvez para alguns a justiça mais adequada seria o seguinte: nós temos uma quantidade de terra e eu tenho que dividir por 12. Não seria mais justo? Se nós somos em 12 tribos, eu tenho um punhado de terra, nós vamos dividir essa igreja para 12. Para nós não seria mais justo isso, irmão? Sim ou não? Vamos ser honestos, não é? Mais justo e mais fácil. Mas Deus, ele é tão soberano e tão maravilhoso que a justiça de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. Como assim, pastor? Deus agora está olhando para a tribo e cada tribo tinha um tamanho, cada tribo tinha uma quantidade de pessoas. Não adianta dividir em quantidades iguais se uma tribo é menor do que a outra. Então, quando Deus decide dividir, ele vai olhar individualmente para cada tribo e vai entender o que cada tribo necessita. Deixa eu já liberar uma palavra, eu sou assim mesmo. Quem está me vendo pela primeira vez ensinar, é que a coisa vai vindo, tá, irmão? Não tem muito decoreba não, do jeito que vai chegando, a gente vai mandando. Escute isso. Deus sabe exatamente a tua necessidade. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Escuta isso. Deus não vai te dar nem mais e nem menos daquilo que você necessita. Ele vai dar exatamente a quantidade ideal. Deus sempre trabalha na nossa necessidade. Aprende isso. Deus sempre vai trabalhar na nossa necessidade. Ok? Então as tribos foram divididas. Uma coisa eu acho muito, irmão. Por exemplo, você pega a tribo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim era a menor tribo de Israel. Mesmo sendo a menor tribo de Israel, isso não impediu de Deus levantar dessa tribo o primeiro rei de Israel. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu sou pequeno na igreja. E daí, irmão? Se Deus decidir que amanhã você será o pastor, você será o pastor e acabou. As escolhas de Deus não estão atreladas ao nosso intelecto, ao nosso conhecimento, aquilo que você tem, não. As escolhas de Deus são específicas. Deixa eu só abrir um adendo aqui, irmão. Não, que eu vou falar quando eu chegar lá em Saúl. Porque tem um detalhe aqui. A gente não se fala na igreja, não é? Quando Deus escolhe alguém, Ele sempre vai escolher alguém pelaquilo que você é capaz de produzir. Não é aquilo que você está produzindo. É aquilo que você tem capacidade de produzir. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não tenho capacidade de produzir nada. Quem te falou? Porque Deus, ele escolhe, prepara, vocaciona, depois faz. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus escolheu Saul da tribo de Benjamim, escolheu Saul porque Saul tinha uma qualidade que nenhuma outra tribo tinha. Me pergunte qual. A tribo de Benjamim, ela era conhecida como a tribo dos lobos. E por que tribo dos lobos? Irmãos, a Bíblia ela é extraordinária. Por que tribo dos lobos? Porque a tribo de Benjamim, por ser uma tribo pequena, ela tinha que se adaptar de forma rápida e fácil a todos os tipos de terreno. Eles não tinham muita opção, eles tinham que se adaptar. E por que fizeram conhecido como tribo dos lobos? Porque o lobo, irmão, a pata do lobo, ela se adapta a qualquer tipo de terreno. Se for um terreno mais fino, ele vai se adaptar. Se for um terreno mais pedregoso, a pata do lobo vai se adaptar facilmente ao ambiente. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai ter que levantar um rei, o primeiro rei de Israel. Esse rei iria ter que se adaptar de forma rápida para reinar aquele povo, e não tinha ninguém melhor preparado do que aqueles que já têm na sua raiz esse poder, essa condição de se adaptar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve ter percebido, e eu sei que aqui tem gente de longa data, glória a Deus por isso, mas você deve ter percebido que às vezes chega alguém e Deus já pega essa pessoa e essa pessoa já começa a ser usada no meio da igreja, né? já acaba galgando cargos, almejando cargos, enfim.
Deus pega alguém rapidamente e transforma. Por quê? Porque aquele alguém tem uma característica que Deus. É por isso que eu sou contra quando o irmão diz assim, mas por que vou levantar a mão ao povo para ser um pregador? Por que quem tem que ser um pregador? Porque Deus é soberano e viu alguma coisa no Augusto que não viu em mim. Deus viu alguma coisa na irmã Débora que não viu na pastora Carol. Deus viu alguma coisa no irmão Augusto que não viu no irmão Flávio. É assim que Deus trabalha. Por isso aí vai um conselho: jamais questione a Deus ou a qualquer um a escolha de alguém. Nós não temos condições de saber como é que é o íntimo daquela pessoa. Se Deus escolheu, irmão, vai escolher. Deus se responsabiliza. Amém? Vamos seguir então. Aqui são as divisões das 12 tribos de Israel. Pode passar. Então só para os irmãos saber, quando há divisão, então, quando eles entram, percebe que Manassés e Efraim, que é filho de José, já está. Me segura aí, por favor. Manassés e Efraim já agora está como 12 tribos e os levitas só aos trabalhos do Senhor. Rei Saul. Saul foi o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Saul era filho de Quis, um homem de posse da tribo de Benjamim. O nome de Saul ou Saulo em hebraico significa pedido a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo de número 8. Então, a história do rei Saul, da escolha, de como se deu o processo, está no capítulo 8, 9 e no capítulo de número 10. Mas eu queria ler com vocês o capítulo 10, versículo de número 6. Quem pode ler para mim? Capítulo 10, versículo 6. O Espírito Santo, o Espírito de Deus se apoderar de você. Quem é esse você? O rei Saul. Escute isso, irmão. Então, a história diz que Moisés vai entrar no Egito, vai libertar o povo agora vai em direção à terra que emana leite e mel. Moisés morre antes do povo entrar, o povo entra na terra de Canaã, a terra é dividida para as 12 tribos, e até então esse povo não tinha rei. Até então este povo não tinha, não vivia na verdade uma monarquia, vivia uma teocracia. O que é isso? Quem ordenava, quem guiava, quem direcionava o povo era o próprio Deus. Antes da escolha, que é importante que nós entendamos isso, no período de juízo, logo após o pessoal entrar na terra de Canaã, eles vão passar por um período conhecido como período de juízes. O último juiz, conhecido como Samuel, ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote. Os irmãos já conhecem a história, não vou me ater muito a isso. Após esse período, a Bíblia diz que o povo agora vai chamar Samuel e vai dizer assim: Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um líder. O povo que agora é criado pelo próprio Deus está olhando para os povos vizinhos e vê que o povo vizinho tem rei, tem alguém que manda, tem alguém que direciona, tem alguém que eles possam se espelhar. Então eles vão fazer esse pedido a Samuel. E por que eles vão fazer esse pedido, irmãos? Porque a história diz que os filhos de Samuel não tiveram, escute isso, os filhos de Samuel não tiveram o mesmo cuidado espiritual que Samuel teve. E o povo está vendo. Porque era natural, assim que o pai morresse, os filhos assumissem o ascendência ao trono. Só que a nação agora está olhando para os filhos e está vendo que os filhos não têm capacidade de guiar o povo. Então nasce no coração deles o desejo de ter um líder. Quando o povo chega até Samuel e diz assim: nós queremos um rei, a Bíblia diz que Samuel vai orar e vai dizer assim: Deus,
o povo está me rejeitando. O povo não me aceita mais. É aí que Deus vai visitar Samuel. O povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Mas assim, se o povo quer um rei, eu vou dar. Mas o povo precisa saber que quando eu der um rei a eles, o rei vai fazer eles trabalharem a favor do rei. A ordem que o rei dá é lei, eles têm que cumprir. Então Deus, irmãos, ele descreveu para Samuel tudo que o povo sofreria. Por que eu fiz questão de trazer essa história? Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus te avisa antes. Tudo que vai acontecer com você, Deus te avisa antes. Eu sempre faço uma analogia. Nós que somos pastores, nós que aconselhamos muito, é muito natural as pessoas chegarem para nós e dizer assim: eu não consigo mais viver com meu marido, porque ele bebe, porque ele é isso, porque ele é aquilo, eu não suporto mais, eu quero me separar. Enfim, quando esses assuntos chegam até nós sempre procuramos orientar e aconselhar à luz da palavra. Eu sempre falo: olha, irmãos, de alguma forma Deus te avisou como seria. Você que não deu ouvidos, você que não quis enxergar. Agora não adianta colocar a culpa em Deus. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas próprias atitudes. Vamos seguir aqui. O povo então está pedindo um rei, Deus vai dar um rei para o povo. Qual é o nome desse rei? Saul, o primeiro rei de Israel. Até Saul ser escolhido, ele era um homem comum. Embora tinha algumas características, mas era um homem comum. A partir do momento em que Deus o escolhe, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que a nossa irmã Débora leu, que o Espírito se aposta de Saul, e Saul agora começa a profetizar diante do povo, diante do anjo dos profetas, a ponto dos familiares olhar e dizer assim: acho que ele não é Saul, e o que ele está fazendo lá? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que a gente tem que entender que quando Deus te escolhe, o próximo passo de Deus é te encher, é derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Por quê? Porque para nós exercermos aquilo que Deus nos entregou, sozinho é então eu posso afirmar categoricamente que vocês têm o Espírito Santo. Aleluia. Vocês são cheios da presença de Deus. Porque se não for, irmãos, não tem como realizar aquilo que Deus te entregou. Aleluia. Então Deus escolhe, Deus capacita e Deus derrama. E naquela época é importante nós sabermos que o Espírito Santo não vinha ou não era entregue a qualquer um. Era seletiva a coisa. No Velho Testamento o Espírito Santo era seletivo. Ele descia sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Agora você veja, hoje o Espírito Santo, ele é derramado sobre cada um de nós e tem pessoas que ainda não querem. Eu vou falar daqui a pouquinho, Deus me vê, tá bom? Quer ver coisas extraordinárias? Quer viver coisas que você nunca viveu na vida? Esse Espírito Santo se apostar de você. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos aqui creem fielmente? Se não acreditar, não tem problema. Mas quantos aqui creem que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de um país inteiro? Amém. Deixa eu dar algum exemplo. Davi mudou a história de Israel sim. Ele era cheio do Espírito Santo. A pergunta que eu deixo para nós e essa vai na canela, irmão. Se um crente ou uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de um país, por que nós não conseguimos mudar a história da nossa própria casa? Por que nós não conseguimos mudar a história da nossa própria igreja, do nosso próprio bairro? Eu gostaria que vocês se perguntassem. Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui são cheios da presença de Deus. Se estão cheios, as coisas ao nosso redor têm que mudar. Se não está mudando, alguma coisa não está. Mais para frente nós vamos entender isso. Amém? Então Saul vai reinar aproximadamente por 40 anos. Quando Saul morre, Isbosete, que é filho de Saul, vai assumir o trono por um período de 2 anos. Nós vamos entender aqui que aqui vai haver um processo de transição.
Qual é o processo de transição? Davi, e eu já preciso dizer aos irmãos, nós estamos aqui para aprender, sim ou não? Sim. Nós não estamos aqui para ser melhor do que Ninguém. nós estamos aqui para aprender. Quando nós aprendermos, é natural a gente ser seletivo, porque você não é mais enganado. Então, olha o que vai acontecer aqui. O que eu vou ensinar vocês aqui agora vai contra o que a preletora pregou na quarta-feira no ciclo de oração. Quem está batendo de quarta-feira? Eu vou explicar aqui, à luz da palavra, os irmãos vão entender, tá? Nesse processo de transição, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que Saul agora está diante de uma batalha, e nessa batalha o gigante vai afrontar Israel. Todos conhecem essa história? E Saul está com medo de ir para a batalha. Assim como os soldados de Israel também estão com medo de ir para a batalha. Por quê? Porque o gigante, ele além de ser grande, ele era temido por todos. Porque existe uma história por trás daquele homem. Aquele homem era responsável por fazer a sua nação ser vitoriosa na batalha. Então todo mundo está com medo. Só que nesse momento, irmão, diz a história que Davi, que agora já tinha sido escolhido por Deus para substituir Saul, porque Saul começou muito bem o seu ministério, profetizando, dando vitória a Israel, coordenando o reinado, porém ele termina muito mal. Ele vai cometer 3 erros que ele jamais poderia cometer, tá certo? E aí Deus vai rejeitar Saul. Quando Deus rejeita Saul, eu acho isso lindo, porque Samuel está de joelho dobrado, intercedendo pela vida de Saul. Ele vai dizer assim: ô Samuel, pode parar de orar. Por quê? Por que você está tendo pena, tendo dó, intercedendo por alguém que eu já rejeitei? Meu Deus. Deus disse para Samuel: eu já rejeitei, não adianta você orar. Não adianta você se consagrar, não precisa dizer mais nada. Já está rejeitado. Tanto já está rejeitado, que eu já escolhi alguém para assumir o seu lugar. Acho isso lindo, sabe por quê? Porque aqui a palavra nos ensina que ninguém é insubstituível. Se ninguém é insubstituível, não adianta a gente achar que nós somos a última bolacha do pacote. Não adianta eu achar que eu prego mais do que os outros, que eu canto mais do que os outros, que eu ensino mais do que os outros. Não! Ninguém é insubstituível. Quando nós deixamos o nível da arrogância subir, é o momento em que Deus nos tira e levanta outro. Entenda uma coisa, irmãos: Deus não precisa de nós para exercer a sua obra. Se você não estiver fazendo com excelência, sabe o que ele vai fazer? Ele tira você e coloca alguém. Então Saul foi rejeitado, Davi agora vai ser escolhido. Vocês já conhecem a história, não vou entrar nos detalhes. Davi é escolhido e agora ele vai lutar contra o gigante. E vocês sabem, ele é vitorioso. Eu acho lindíssimo. Por quê? Porque Davi, ele quando vai lutar com o gigante, ele pega 5 pedras, mas ele usa quantas pedras ele pegou? 5. E usou quantas? Por que Davi pegou 5 e foi usar 1? Porque aquele gigante tinha alguns irmãos. Quando a gente lê a história, nós vamos entender que Davi vai precisar das outras pedras para destruir os irmãos do gigante. Eu um dia vou ensinar sobre isso, tá bom? Eu acho linda a história porque Davi, já com o corpo debilitado, vai para a guerra. E é bom até que o pastor Rogério não esteja aqui hoje, para o que eu vou falar agora. A Bíblia diz: quando o rei foi para a guerra enfrentar os irmãos, os primos, ele estava com o corpo debilitado. E aí o seu general vai dizer assim: olha, você é a esperança de Israel. Se você for afetado, todo Israel é afetado. É por isso que o interesse do inimigo não é destruir soldado, é destruir a liderança. Por isso, irmãos, nós precisamos de forma unida se consagrar, buscar a Deus pela vida do nosso pastor. Por quê? Porque o primeiro a receber pancada é ele. Porque se ele cair, muitos de nós vamos cair juntos. Enquanto o seu pastor estiver debaixo do seu joelho, ele estará de pé, revestido. Orem pelo seu pastor. Amém? Vamos seguir aqui. Então Davi, agora, Davi, deixa eu só voltar, senão nós vamos ver assim, mas
E quem falou de quarta-feira, né? Vai ficar, mas escute só. Davi vai se oferecer a lutar pela nação. Ele vai dizer, não, esse circunciso não vai falar do meu povo não, do povo de Deus não. Ele se oferece para lutar. Mas como para lutar naquela época era necessário uma roupa especial, a primeira coisa que Saul vai fazer é questioná-lo. Você tem condição de vencer o gigante? Qual é o seu tamanho? Você tem conhecimento de guerra? É aí que Davi vai dizer assim, não, eu já destruí leão, já destruí urso, já destruí as ovelhas do meu pai, então eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho ousadia, eu tenho intrepidez, eu tenho um espírito, enfim. Ele estava ali credenciado para poder lutar com o gigante, porque ele sabia que não era ele que ia lutar, mas era o Senhor. Então Saul vai fazer o que? Olha, veste a minha roupa, tenta colocar a minha armadura. Por quê? Porque Saul está preocupado com Davi. E sabe por que Saul está preocupado com Davi? Porque se Davi perde a batalha, Israel também. Então Saul estava preocupado com o menino. E o menino até tenta pôr a armadura, mas não cabe, a armadura é grande demais. Então ele vai pegar a sua funda, as 5 pedrinhas, e vai no nome do Senhor ser vitorioso. Mas por que você está falando isso? Porque a pregadora na quarta-feira, ela disse que Saul queria que o menino fosse para a batalha, porque o menino seria derrotado. E na verdade isso não existe. Saul precisava que Davi fosse vitorioso, para que ele também pudesse ser. O problema não foi quando Davi foi enfrentar o gigante. O problema foi depois. Por que depois? Porque após o gigante ter caído, algumas irmãs abençoadas fez um hino abençoado, dizendo que Saul matou e Davi matou os seus 10 milhares. Aí é que a inveja entra no coração. E a partir desse momento, Saul tenta matar Davi a todo custo. Sabe o que eu acho lindo? A Bíblia diz que Saul estava perseguindo Davi porque queria matar. A inveja entrou no coração, ele queria matar. Após as irmãs abençoadas fazer aquela música. A inveja entrou no coração de Saul. Davi teve a oportunidade de acabar com ele. Porque a Bíblia diz que Saul queria matar Davi a todo custo. A Bíblia diz que uma certa feita, Davi está numa caverna e Saul entra na mesma caverna. E aí o que Davi faz? Vai cortar um pedaço da sua capa, da sua roupa. Justamente para mostrar para Saul depois, olha, eu tive a oportunidade de te matar e não matei. Sabe por que eu não matei? Porque a Bíblia diz que nós não devemos tocar nos ungidos do Senhor. Escute isso, irmão. Isso é muito sério. Tem muito crente, espiritualmente falando, quebrando a cara, porque fala mal do povo. Porque fala mal da sua liderança, porque afronta, porque duvida. Perceba, Davi já tinha sido rei, sim ou não? Sim. Se Davi mata Saul, quem assume o reinado? Quem sabe, escute isso, quem sabe o que Deus tem na sua vida, não precisa pular etapas. Não precisa. Davi sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria, ele não precisava acabar com a reencarnação. Então, escute, irmão, aprenda a respeitar as autoridades constituídas por Deus. Pastor, mas e se a autoridade estiver em pecado? Respeite-os do mesmo jeito. Aleluia. Ou será que só nós sabemos que o irmão A ou o irmão B foi peça? Acho que Deus não está vendo. Você acha que os olhos do Senhor estão fechados para ele? De maneira alguma. Só não toque no escolhido do Senhor. Tem muito crente, irmão, que não prospera. Tem muito crente que passa por luta. Tem muito crente que passa por prova porque vive falando mal da liderança. Vive falando mal. Eu aprendi uma coisa, se eu aprendi, eu quero dividir contigo, com vocês. Eu tive um pastor, meu primeiro pastor, meu pai na fé, chama Samuel Nunes da Mata. Pastor Samuel Nunes da Mata, também é advogado. Ele me ensinou uma coisa, eu carrego isso para a minha vida espiritual, ministerial. Ele sempre dizia assim para nós, a gente chegava na casa dele, batia a porta, ele abria a porta, na porta, irmão, ele falava assim, meu amado a paz do Senhor.
Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, pastor. E aí, o que você veio fazer aqui? Pastor, eu vim falar de um caso que aconteceu de fulano de tal. Eu falo, você quer vir aqui orar comigo? Amém. Você quer vir aqui falar de bênção? Amém. Mas se for para falar mal de alguém, não é o lugar. Irmãos, eu estou falando algo que eu já vi ele fazer. Outra situação que eu já vi ele fazer, a irmã falou assim, eu vou falar da irmãzinha, mas não conta nada para ela. Ele falou assim, não, faz o seguinte, antes da senhora começar, vamos chamar a irmãzinha. E punha um de frente com o outro. Irmão, agora você pode falar. Aprenda, irmãos. Por pior que seja o erro ou a falha de algum líder, não julgue ele. Quem o levantou é poderoso para tirá-lo. Não é o meu papel nem o seu ficar acusando. Davi tinha a oportunidade de acabar com a maldição, mas ele não o fez. E pelo fato de ele não ter o feito, ele vai assumir o reinado. Então, Saul comete erros, é rejeitado por Deus. Deus levanta Davi. Davi agora vai ser rei em Judá. 2 anos depois ele passa a ser rei também em Israel, ser rei do reino unido. Quem sabe ou quem tem convicção daquilo que Deus tem para você, não se importa com os outros. Não se importa, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é engraçado. Eu, quando aceitei a Jesus, eu tinha uma convicção comigo, eu queria ser pregador. Eu não aceitei a Jesus por amor a Cristo. Eu aceitei a Jesus por amor à palavra. Eu estava no culto, o pastor pregando, e eu chorando, queria bater no pastor, porque alguém tinha contado a minha vida para ele. Ele estava relatando a minha vida. E meu filho falou assim, não, ele está relatando a sua vida porque Deus está revelando, que Deus te conhece. E a gente na favela, e eu doido para pegar o pastor. E ele falava assim, não faz isso, calma, filho, pô, para me expor na frente de todo mundo. Mas está falando de mim. Ele, não é assim, ele me explicou que era eu. Eu falei, pô, eu achei isso legal. Eu quero fazer o que ele está fazendo. Meu primeiro culto, irmão. Eu quero fazer o que ele está fazendo. Aí meu filho falou assim, mas para fazer o que ele está fazendo, você tem que aceitar Jesus. Eu falei, é comigo mesmo. A hora que fez o apelo, eu fui lá na frente, chorando, tocado por Deus, aceitei a Jesus. Passou uma semana, no próximo domingo eu cheguei para o pastor e falei, pastor, hoje é. Ele falou, é o quê? Eu falei, não, o senhor você está doido? Você aceitou no domingo passado. Meu primo falou, se eu aceitasse Jesus, eu ia falar igual o senhor passado. Só que meu pastor era muito sábio, ele disse assim, calma, não é assim, ele começou a me tornar, eu queria pregar e ele me deixava, eu queria ministrar e me deixava. Mas quem sabe o que Deus tem na própria vida não precisa ter pressa. As coisas acontecem de forma natural. Para que eu pudesse ser um pregador, irmãos, eu tinha que me preparar. Então eu comecei a me preparar. Me pergunte como. Eu colocava o vídeo da Mirelle no banco, no sofá, e começava a pregar. E eu pregava, igual eu estivesse na igreja. Só os irmãos capazes do Senhor, amém? E o Senhor olhava para mim. Ele falou assim, irmão, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mudar a sua história, dá glória aí. Mas o Senhor olhava para mim, olhava para os ursinhos. Só que como os ursinhos não encostavam a reação, eu falei assim, eu tenho que tirar os ursinhos. Eu tirei o ursinho, eu coloquei sentada. Pastora Carol, mineira, muito pequenininha, meu pai, minha mãe, e eu aqui, eu estou pregando. Porque eu tinha certeza e convicção que Deus tinha isso para a minha vida. Eu não precisava ter pressa, mas eu precisava me preparar. Aí saí, fui para frente do extremo, parecia um louco. Você pensa na igreja. Posso falar para vocês? Até em extremo falava, pulava, chorava. Por quê? Porque eu tinha certeza que Deus tinha isso na minha vida. Mais para frente eu conto mais testemunho, tá bom? Como foi a minha primeira mensagem, coisa tremenda, irmão. Estão preparados para ouvir? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo na vida existe um tempo. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo. E todo tempo passa pelo processo. Se você pular o processo, irmão, vai dar ruim. Olha para esse irmão bonito do seu lado, nossa, se pular o processo, está ruim. Eu pulei um processo, irmão. Eu pulei um processo, irmão.
Tá gravando aí? Vai dar. Escute só. Eu pulei o processo. E por ter pulado o processo, as coisas foram mais difíceis. Eu devia ter 2 meses ou 2 meses e meio de crente, não mais do que isso. Aí eu estava numa mercearia. Eu nunca tinha pregado na igreja. Eu tinha pregado no curso, tinha pregado no espelho, tinha pregado para minha família. Nunca tinha pregado para ninguém, mas eu era um pregador. Tinha certeza disso. Eu era um pregador. Aí uma vez, e mãe é uma bênção, sim ou não? Minha mãe nunca me viu pregar, minha mãe nunca me viu na Bíblia, e falava para todo mundo, meu filho é um pregador. Porque ela ouviu eu falar, não mãe, eu sou pregador. Então minha mãe começou a vender essa escola. E aí o pastor Reinaldo Alves, um pastor amigo da minha mãe, conhecido da minha mãe, me encontrou numa mercearia. Ele me encontrou e falou assim, você não é o pregador filho da dama? Eu falei, eu quero. Ele falou, vamos ter uma cruzada de avisamento, você não quer ir lá na igreja ministrar? Eu falei, é comigo. E fui, irmão, pregar. Só que eu tinha 2 meses e meio, quase 2 meses de crente, não tinha preparação nenhuma. Aí eu falei, bom, todo pregador começa igual. Me pergunte como? Imitando alguém. Todo pregador começa imitando alguém. Isso não é feio. Isso não é chato. Isso não é errado. Eu comecei a colocar uns DVD, irmão, e eu percebi que tem pregador, quando ele vai saudar a igreja, ele já muda de voz. Quem já percebeu isso? Então eu cheguei no culto, quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Porque eu via no DVD. E eu via no DVD também que os irmãos, logo na entrada da mensagem, os irmãos diziam, olha, se você não é glória, a gente chama você não é derramada sobre a da igreja. Irmão, eu fui preparado para isso. Só quando eu cheguei na igreja, não tinha mais de 400 pessoas na igreja. Minha primeira mensagem. Quando eu subi no altar, irmão, eu era pregar. Não, se eu falar para vocês, eu não senti frio na barriga, medo, nada. Não senti nada, parece que para mim aquilo era normal, eu fui chamado para fazer. Então, quando o altar chegou a minha vez, a minha oportunidade, eu comecei a mudar a voz, porque estava no script. Então, irmãos, se vocês nessa noite der glória, na nave da igreja e no altar, Nossa Senhora da Aparecida, Deus vai dar fogo no céu. Imagine 400 pessoas igual a irmã Luana. Chegava a chorar. Nesse momento, meu espírito saiu do corpo. Eu tinha que trazer o espírito de volta, mas eu já não sabia para onde ia. E eu olhava para o pastor tentava me ajudar, e ele estava rindo mais do que a igreja. Eu falava, e agora? Aí eu respirei, irmão, baixei a cabeça e falei, Senhor, me ajuda aí para algum lugar. Aí eu levantei a cabeça e disse assim, irmão, vamos orar, porque o diabo está tentando atrapalhar a vida da igreja. Pastor, o que é isso? É falta de querer pular pro? Irmão, não pule processo. Deus é na tua vida, já tem uma chamada ardente em ti. Agora você precisa passar pelo processo para não ser envergonhado. A culpa não foi do pastor que me convidou. A culpa não foi da minha mãe de achar que eu era um pregador. A culpa foi minha, irmão. Amém? Amém. Se preparem para aquilo que Deus tem na tua vida. Se preparem para aquilo que Deus tem na sua vida. Vocês vão conhecer muitas histórias boas, tá bom? Essa é uma delas, essa é a minha primeira mensagem. A segunda mensagem, irmão, só tudo. Glória a Deus. Vamos seguir. Então Davi, ele vai assumir o trono no lugar de Saul, vai reinar sobre todas as tribos, sobre todas as 12 tribos. Esse período que Saul e que Davi vai reinar é conhecido como Reino Unido, ou seja, um único rei, ele é rei das 12 tribos unidas. Depois do rei Davi, vai assumir o trono o rei Salomão. Salomão é filho de rei Davi. Esses 3 períodos vão ser totalizados 120 anos. Então, durante 120 anos, o reino de Israel foi um reino só. Preste atenção, irmãos, por quê?
Porque tudo isso que eu estou explicando no dia de hoje vai ser preponderante para que os irmãos entendam o que está acontecendo lá em João 4. Tá? Então aqui nós temos o reino unido. Saul, primeiro rei de Israel, Davi, segundo rei de Israel, e depois Salomão, segundo rei de Israel. Tá? Eu poderia aqui desmembrar um pouco sobre o reinado de cada um, mas não é o propósito, não é o objetivo, tá bom? Numa outra oportunidade, nós vamos, evidentemente, mergulhar um pouco mais profundo nos reinados. Então, o Reino Unido durou 120 anos. Quais foram os reis que reinaram sobre esse reino? Saul, Davi, Salomão. Após Salomão, ou melhor, quando Salomão morre, o reino vai ser dividido. Então é importante que os irmãos saibam disso. O reino foi dividido após a morte de Salomão. O reino dividido na Bíblia refere ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, e o reino do sul é conhecido como Judá. A história do reino dos israelitas está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. Eu gostaria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia. 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12, quem achou pode ler, por favor. Primeira Reis, capítulo 12, eu só quero ler a Bíblia aqui para os irmãos, fala sobre a revolta das tribos do norte. Eu quero ler, eu vou ler com vocês. Todo mundo achou aí? 1 Reis, capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem um rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque figura diante do rei Salomão, fugira, né? E habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram falar com Roboão, dizendo: olha só, Salomão vai morrer. Quem acende o trono é o seu filho chamado Roboão. Roboão, quando ele assume o lugar de Salomão, Roboão, ele vai ser rei das 12 tribos. Só que já existia um problema, irmão. Qual era o problema? As tribos do norte, que são 10 tribos, já tinham um problema com a turma da tribo do sul. Judá e Benjamim já havia um problema. Problema social, problema econômico. O que acontecia para os irmãos entenderem? Salomão era uma bênção, sim ou não? Mas ele também cometia os seus erros. Qual foi o erro grave de Salomão, além de ter as concubinas? O erro grave de Salomão, porque ele lidava com as tribos de forma muito dura, de forma muito áspera. A Bíblia diz, a história diz que Salomão cobrava altos tributos das tribos. Então eles pagavam tributos muito altos. E por esses tributos serem muito altos, o que acontecia? O reinado enriquecia e a tribo empobrecia. Perceba que imposto não surgiu aqui os partidos de esquerda. Não vou falar de tudo isso. Tá bom? Mas nós vamos entender que quem inventou imposto, ou melhor, o imposto é algo muito antigo. Só que quando Salomão morre, as tribos de Israel estão muito sobrecarregadas. Então, quando o filho assume Roboão, o que as tribos vão fazer? Eles vão praticamente convocar um porta-voz. O nome desse porta-voz era um servo de Salomão, chamado Jeroboão. Então, eles convocam Jeroboão e vão ter uma reunião com o rei. E dentro dessa reunião, o que eles pedem? Olha, o seu pai Salomão tinha mão muito dura.
cobrava muitos impostos, exigia muito de nós, e a gente está sangrando, a gente está perecendo. Como você, Roboão, está ascendendo o trono, então faz o seguinte, diminui os impostos, faz o seguinte, abraça o povo, para que o povo também possa abraçá-lo. Aí ele diz o seguinte, olha, eu vou falar com os conselheiros, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir conselho, e depois a gente resolve essa situação. A Bíblia diz que Roboão pediu 2 conselhos, ou melhor, pediu o mesmo conselho para 2 grupos de pessoas. Roboão vai chegar nos conselheiros do seu pai Salomão, os arcãs, os de cabelos brancos, os mais experimentados, e vai dizer assim, olha, o povo está pedindo que a gente abaixe os tributos, o povo está pedindo que a gente cobre menos impostos, o que vocês acham disso? E qual é o conselho dos mais velhos? O conselho dos mais velhos é, já que o povo está pedindo isso, faz o que o povo está pedindo, ajuda ele, diminui impostos, vai conquistar o povo vai trabalhar junto contigo, você vai conseguir fazer com que essa nação seja cada vez mais unida. Aí Roboão, ele sai com aquele conselho dos mais experimentados e vai pedir conselho para as pessoas que cresceram com ele, para as pessoas que não tinham a experiência de reinar, para as pessoas que não tinham experiência em administrar. E aí qual é o conselho que ele vai receber? Ele vai receber o seguinte conselho, ó, o seu pai governou com uma mão forte, governe com as duas. Se seu pai cobrava altos tributos, cobre mais alto ainda. E se o povo não pagar, chicote, repreende o povo. Então perceba, aqui nós estamos diante de 2 conselhos. Um conselho dos mais velhos e um conselho dos mais jovens. A Bíblia diz que o Roboão, ele vai ajuntar o povo e vai impor o conselho dos mais jovens. Vai colocar mais tributos, vai crescer mais duro. E a Bíblia diz que a partir desta decisão, o reino é dividido. Escute isso. Irmãos, quantas vezes nós vamos seguir conselhos de pessoas que não têm a mesma maturidade que a gente acaba errando? Quer ver só uma coisa? Eu sou casado há 26 anos. Se eu tiver um problema no meu relacionamento, eu vou chamar alguém solteiro para me ajudar? E por que eu não posso chamar alguém solteiro para me ajudar? Porque o solteiro não tem a experiência de um casamento, não tem o conhecimento daquilo que acontece entre 4 paredes dentro de uma casa. Nós precisamos entender, irmãos, não dá para pedir conselhos para pessoas menos espirituais que você. Não dá para você buscar conselho de pessoas que não têm a mesma vivência que você tem. Se Roboão tivesse aceitado o conselho dos mais velhos, o reino poderia, quem sabe, estar unido até o dia de hoje. Só que nós não podemos esquecer também que antes de Jeroboão assumir o trono, Deus usa um profeta para poder falar com Jeroboão. Deus vai dizer assim para Jeroboão: ó Jeroboão, eu te darei, Deus deu os 10 reinos na sua mão. Isso antes de Jeroboão pedir conselho. Deus vai dizer assim: ó, eu vou te dar os 10 reinos, mas com uma condição. Qual era a condição? Se você se atentar à minha voz, obedecer à minha palavra e andar nos meus mandamentos. Então Deus faz promessas condicionais e promessas incondicionais. Quer ver se é uma promessa incondicional? Deus chegou para o rei Davi e disse assim: olha, a sua linhagem sempre estará no trono de Israel, independente do que aconteça. Isso é uma promessa incondicional. E de fato aconteceu. Por quê? Porque nós vamos ver a dinastia do Reino do Sul sempre esteve na família de Davi. Mas o conselho para Jeroboão era: obedeça a minha palavra, respeite os meus mandamentos. E nós vamos aprender daqui a pouco que Jeroboão não fez nada do que Deus havia falado. E por não ter feito nada, o reino do norte vai ter a sua vida se encerrada pelos assírios mais na frente. Então, quero voltar só aqui, porque as horas infelizmente já se avançaram de novo.
assim como na terça passada, não é? O reino foi dividido porque Roboão não soube lidar com a nação. E deixa eu te dar um recado de Deus, irmão, permite? Cuidado. Cuidado com as pessoas que estão te aconselhando. Cuidado com as pessoas que estão te aconselhando. É espiritual? Professa a mesma fé? Cuidado. Tá bom? Cuidado. A atitude errada de Roboão fez com que o reino fosse dividido. Alguma dúvida até aqui? Não? Nós vamos ter que parar aqui, irmãos. Infelizmente, por quê? Porque já é 9h30. Então nós precisamos parar aqui. O que eu queria deixar aos irmãos é que Deus escolheu a nação de Israel para viverem unidas. Por um erro, esse reino foi dividido. A partir da divisão, algumas coisas vão acontecer tanto no reino do norte quanto no reino do sul. E isso vai ser preponderante para o que está acontecendo em João capítulo de número 4. Por quê, pastor? Porque agora o reino dividido, eu paro aqui. Agora o reino dividido vai ter que ser estabelecido duas capitais. Por quê? Porque de um lado está o reino do sul, Judá e Benjamim, e do outro lado as 10 tribos do norte. O reino está dividido. Se o reino está dividido, nós vamos entender que Deus vai escolher um único lugar para adoração. Qual é o lugar, pastor? Jerusalém. Deus vai escolher Jerusalém como local de adoração. Só que agora o reino está dividido. E aonde ficou o templo de Jerusalém? Judá, reino do sul. Agora aqui eu tenho 10 tribos. Do lado de lá eu tenho 2. As 10 tribos precisavam de um templo para adorar. As 10 tribos tinham festas a serem executadas a mão de Deus no período adequado. Nós vamos aprender tudo isso. O fato é que, se o reino está dividido, o pessoal do norte já não pode mais adorar a Deus no reino do sul. E por que não pode ir adorar a Deus no reino do sul? Porque o rei Jeroboão tem uma preocupação. Qual é a preocupação, pastor Ré? Se o povo do norte vier até o povo do sul adorar a Deus, eles não vão querer voltar. Por quê? Porque, irmãos, a presença que eles sentiam de Deus aqui em Jerusalém não é de volta neste mundo. Então o rei fica com medo. Aí sabe o que o rei vai fazer? Vai construir um templo. Sabe o que o rei vai fazer? Enquanto o pessoal do reino do sul tinha a arca da aliança, o rei agora vai edificar, não é? Estátuas para que pudessem ser adoradas. Perceba, depois da divisão, o reino do norte vai querer copiar algumas coisas que tinha no reino do... E Deus não trabalha com cópia. Satanás, esse sim, esse é aquele que quer copiar as coisas de Deus. Afinal, diz a Bíblia, em Isaías capítulo 14, verso 14, se eu não me engano, que o inimigo que quis subir aos céus para ser como Deus. Então aqui é que começa o grande problema. Por quê? Porque agora a capital do reino do norte se chama Samaria, e a capital do reino do sul se chama Jerusalém. Então aí é aqui que está o problema. É aqui que acontece a divisão dos judeus e dos samaritanos. Eu não venho aqui, você não vai lá. O Messias vai vir daqui. Não, o Messias vai vir de cá. Não, o seu Deus é o Salvador. Não, o meu Deus é o Salvador. Então começa a acontecer alguns problemas seríssimos que vai fazer com que o reino do norte se sucumba mais à frente. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Nenhuma? Vamos seguir então. Na próxima aula, terça-feira, nós devemos encerrar
esse estudo. Na próxima terça a gente vai avançar até João capítulo 4. Por quê? Porque agora os irmãos já começam a entender por que os samaritanos não se dão com os judeus. Tá bom? Vocês vão aprender com os erros que Jeroboão cometeu. Ele cometeu diversos erros e fez com que a nação também perecesse. Qual é o pior erro que Jeroboão cometeu? Idolatria. Fez com que o povo idolatrasse. Coisa que Deus havia dito que era proibido. Amém, irmãos? Eu vou amanhã já colocar no grupo da igreja os slides que a gente chegou. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, me perguntem. Se for alguma dúvida que seja fora aquilo que a gente está falando, ponha o papelzinho aqui na caixinha. E na medida do possível a gente vai tentar explicar aos irmãos. Amém? Meus amados, confesso, preciso confessar aos irmãos, que nós não sabemos de tudo, tá? Pode ter alguma pergunta que eu não saiba responder e terei humildade de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber para que eu possa trazer a resposta correta aos irmãos. Tá certo? Amém? Eu quero agradecer a vocês, porque nós estamos em pleno feriado prolongado, não é? Alguns irmãos aqui cansados, porque também trabalharam, mas vieram. Eu disse isso na aula passada, eu quero dizer, vocês estão igual Maria, irmão. Escolheram a melhor parte. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos. Vou estar orando pelos irmãos. Glória a Deus. Deu para entendermos a importância que é a gente se preparar para aquilo que Deus tem? Para vocês não cometer os mesmos erros que eu. Glória a Deus. 2 minutinhos. Tá bom? Os irmãos saem daqui lembrando disso. A segunda vez que eu fui pregar, eu aprendi que alguns pregadores faziam esboço. Quem aqui já sabe o que é um esboço levantado? Só tem pregador aqui. Eu percebi que eles faziam um esboço, não. Mas o que eu fiz? Minha segunda mensagem. Eu escrevi o esboço com caneta tinteira. Então eu fiz todos os tópicos, as referências bíblicas, escrevi no meu papelzinho a caneta tinteira, subi no altar, coloquei o esboço, abri a Bíblia e comecei a ministrar. Aí o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo saiu de lá, um obreiro, saiu de lá, irmão, e o copo chegava até a suar. E ele pôs um copo no altar, no púlpito. O copo suou, a água escorreu para o meu esboço, e quem já escreveu com caneta tinteira sabe, a mensagem... Você está rindo, não sei. Só por Deus, irmão, só por Deus. Quando a mensagem está no papel e o papel desaparece, a mensagem vai junto. Mas quando a mensagem está no coração, nada pode apagar. Amém? E mais uma vez ninguém tentou me atrapalhar. Meus irmãos, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Você vai dizimar ou ofertar? Segure na sua mão. Eu quero abençoar a sua vida. Também feche seus olhos. Soberano Deus.